Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E com mais uma satisfação, eu vim responder aqui um pedido de uma garotinha que é seguidora minha, Amanda Rocha. Um super beijo para você. E ela me perguntou se eu já tinha terminado o curso de integração. Sim, eu já terminei e também eu passei, né, como é que fala? No teste, né? E ela me perguntou como é que foi, se era difícil, se era fácil, pediu para eu falar um pouco como é que foi, né? Então vamos lá. Olha, aprender alemão em si não é fácil, né? Requer paciência, né? Esforço também, porque muitas pessoas às vezes assim desistem, né, na primeira oportunidade porque acham que é difícil, que realmente no início não é fácil, né? Principalmente quando a gente vai a primeira vez para a sala de aula e, cara, você já fica muito nervosa, você acha que não vai conseguir e você não entende nada e você já quer, na primeira oportunidade, você já quer desistir. Mas a gente tem que ter perseverança. E pra gente, principalmente que mora aqui na Alemanha, a gente tem que ter força de vontade, né? Por mais que a gente não queira, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, porque a gente precisa, gente. Porque sem um alemão aqui na Alemanha, nós não somos nada, né? Até porque a gente precisa do alemão para a gente se virar, que seja para ir num mercado, que seja para ir num restaurante, para fazer qualquer coisa. A gente precisa do alemão para se virar, para se comunicar com as pessoas. Então, não desiste não, a gente tem que estudar. Então, eu já tinha o A1, né? Eu já tinha o A1 desde a primeira vez que eu vim aqui para a Alemanha. Eu vim como turista, né, em 2010. E eu vim para ficar 3 meses, aí acabei ficando 5 meses. Então, ao todo foram 8 meses, né? Uma alemã, ela ficou responsável por mim. Ela é amiga da minha prima, né? Ela mora em Kiel, né? Então, ela ficou responsável por mim. Então, eu fiquei mais 9 meses. Não 9 meses. 8 meses. Então, nesses 8 meses, eu tinha que fazer um curso de alemão para quando eu voltar para o Brasil, eu mostrar na imigração que eu fiquei como estudante, né? Então, eu tinha feito o A1 e eu passei, fiz o teste, eu passei. O meu teste foi muito simples, eu fiz com, eu não lembro se era turca, eu só sei que era desses países assim. Não sei, não lembro mesmo agora qual era o país, mas no meu teste, antes de eu voltar para o Brasil, foram 2 professoras, eu e mais a minha coleguinha. Eu nunca tinha visto, não fiz curso com ela, era de uma outra classe, mas foi muito simples, foi só mesmo, assim, perguntas e respostas, né? A professora me perguntava, colocava para eu falar com a menina, perguntava de onde que ela vinha, quantos anos ela tinha, o que eu fazia aqui na Alemanha, só isso, muito simples. E aí eu fiz o teste, né, pra ver em qual nível eu ia ficar, né. Eu voltei pro Brasil, sim, com o A1, mas nesse período que eu fiquei no Brasil, eu fiquei estudando sempre no YouTube. Eu tinha livros também que eu ganhei quando eu voltei pro Brasil, algumas pessoas me deram, e eu levei e fiquei estudando. E depois de 5 anos eu voltei pra Alemanha, né, e eu comecei a fazer o curso de integração. Eu comecei depois que eu casei, porque a gente tem a porcentagem, né? O governo paga metade e a gente paga metade. Então, eu pagava 155 mensal, né? E eram 6 meses. Mas daí eu acho que eu terminei... Eu não sei exatamente com quanto tempo eu terminei. Só sei que deu mais de 1 ano, porque tinha muita férias, né? Férias de 1 mês, então durou mais de 1 ano. Mas o curso de integração seria 6 meses, né? No total. E eu fiz, e no dia da prova... Cara, eu estudava muito, na sala de aula eu quase não entendia nada. E às vezes eu nem entendo ainda, né? Porque alemão você sabe que não é do dia pra noite que a gente aprende. E muita coisa na sala de aula eu não entendia. E o que eu fazia? Muitas das coisas que eu não entendia, eu escrevia no papel, no meu caderno. Quando chegava em casa, eu ia procurar aquelas palavras, ia pesquisar, gente, porque se não for assim, não tem condições. E... por exemplo, se eu estudava sobre aquele assunto, por exemplo, acusativo ou dativo, e muitas das vezes eu não entendia,
E eu ia para casa, quando eu chegava em casa, eu procurava por aquele assunto, acusativo e dativo, e estudava para entender mais, porque assim a gente tem mais tempo, né, de pesquisar as palavras, tudo, né? E na sala de aula não tinha nem como. Às vezes eu pesquisava no telefone, mas tomava muito tempo da gente, não dava tempo da gente nem entender no dicionário, digamos, ou mesmo a professora quando ela estava ensinando pra gente. Então eu deixava tudo para ficava ouvindo só a professora, a aula normal, e quando chegava em casa eu procurava por aquele determinado assunto que eu tinha estudado na sala, e assim eu entendia mais, e assim eu fui levando, né? Era como eu aprendia mais, quando eu chegava em casa ia estudar. E no dia da prova, vamos lá, né, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, no dia da prova, assim, não é fácil, claro, mas se a gente se preparar alguns dias antes, tem como a gente conseguir passar na prova. Muitas meninas entraram em contato comigo, me perguntou, eu respondi algumas meninas, passei o meu WhatsApp, passava alguns canais que eu estudava antes de eu ter feito a prova, e para algumas meninas deram certo, para outras não deram. Eu falei, você tem que se dedicar mais. Então, eu trabalhava, eu malhava, mas quando eu chegava em casa, eu sempre estudava. E principalmente quando estava perto de chegar a prova, eu ficava meia hora ou uma hora, dependendo do tempo que eu tinha disponível, né? Então, eu estudava mesmo. Tem muitos canais aqui no YouTube que você pode estar estudando, né? O Schreiber, o Roro Festea, Brief Schreiber, tem muita coisa, então eu fiz muito isso. Eu acho que vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns canais que eu estudei antes de fazer a prova, tá? E que me ajudou muito e eu passei, tá? E assim, quando chegou na hora eu tava bem animada, eu tava muito animada mesmo pra fazer a prova, eu tava bem persistente, bem pensando que eu ia passar, porque eu achava fácil, na minha cabeça, né? Eu vou passar, eu estudei bastante, então não é difícil, a gente tem que pensar positivo, né? Então, assim eu pensei, fui estudando e deu super certo. Quando foi na hora da prova, eu tava bem animada, mas depois que, quando a gente recebeu a prova, nossa, eu fiquei tão nervosa, meu coração começou a acelerar. E eu só pensava, meu Deus, eu tenho que acelerar, porque senão vai terminar e eu não vou conseguir. Então, eu não fiz nem tanto uma boa prova, porque eu fiquei muito nervosa. No início eu fiquei, sabe, bem, eu vou conseguir. Só que na hora, nossa, eu fiquei muito nervosa e eu comecei a tremer. Tremer não, eu fiquei nervosa mesmo, assim, tipo, vamos embora. E muita coisa eu fiz rápido, porque eu pensava que não ia dar tempo. E a primeira pergunta eu lembro que foi a primeira, foi bem fácil, eu nem ouvi o áudio todo, eu já marquei. Eles perguntaram assim, quantos quilos de banana, quanto custava o quilo de banana? Então eles colocaram R$3,50, R$2,50, ou R$3,50 ou R$4,50. Foi bem rápido, eu não lembro agora qual foi a questão, certo? Mas não preciso nem ouvir o áudio todo, eu já reescrevi. E a minha parte foi mais... Eu tinha mais dificuldade no Roro e no Festea, que era entender, no ouvir, no entender. No ouvir e no entender. No ouvir e no entender. Né? Então tinha muita dificuldade, talvez eu queria fazer rápido, eu não queria... E porque, assim, quando a gente faz os testes na escola, a gente ouve uma, duas, três vezes. No teste é uma vez só. Então não tem como repetir. Então eu ficava, ai meu Deus, eu não sei se é A, se é B, se é C. E eu marcava na doida, mesmo sem entender, mas sabia, tipo, ia no Bumble, né? E marcava, então foi isso. No Schreiber eu sempre gostei muito de escrever, que eu acho que foi a minha melhor nota. Eu gostei muito, eu sempre tirava nota boa no escrever, mas também eu estudei muito, como eu falei pra vocês. E a minha dificuldade mais foi no ouvir, no falar, no ouvir, no entender. E Brief Schreiber eu escrevia muito bem, foi a minha melhor nota, como eu falei agora. E o Sprechen foi legal também, mas a minha melhor nota foi no Schreiber. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. No Roro e no Lesen, a gente tem que tirar no mínimo 33 pontos, né, ó. Aqui, ó, de 33 a 45, né? O mínimo seria 33, então eu fiz 29, tá aqui, ó. Eu fiz 29 pontos, tirei menos da média, né? E no
Schreiben, a gente tem que tirar no mínimo 15, de 15 a 20, tá aqui, ó, de 15 a 20, né? Então, eu tirei 18, tá aqui, ó. Eu tirei 18 pontos. Foi a minha melhor nota. E no Expression, a gente tem que tirar de 75 a 100, a 1000. A 10, no caso. De 75 a 10. Então, eu tirei nota... A gente tem que fazer 2 vezes B1 para poder passar. Então, eu tirei no Rohrer e no Laser, eu tirei 29, tirei menos da média, mas como eu fui boa no Schreiben, que eu tirei 18, tá aqui, ó, e eu tirei no Expression de 100 pontos, eu tirei 93,50. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa foi a minha nota, então, eu passei porque eu fiz 2 notas boas no Expression e no Schreiben, então... Eu fiz nota boa. E eu passei. Vai sim, vai dar tudo certo se você tá estudando. Você me perguntou, eu não sei se você tá estudando, mas se dedica mesmo, quando você tiver um tempinho, estuda em casa, que seja 30 minutos todos os dias, né? Eu estudava todos os dias quando eu chegava em casa, eu madrugava mesmo, passava 1 hora, 2 horas, às vezes eu adormecia estudando. Ficava com o meu computador ligado e eu adormecia mesmo, gente. Então, é isso mesmo. Se você tá fazendo, vai dar certo, se dedica, porque que a gente queira ou que não, a gente tem que estudar. E principalmente, se a gente mora aqui no país, a gente tem que aprender, porque a língua serve para muita coisa pra gente, tá bom? Então, Amanda Rocha, então obrigada por a sua pergunta. Então, tá aqui o vídeo. É porque às vezes eu não tenho tempo, eu faço tanta coisa e acabo que agora mesmo eu vou pro trabalho e eu fiz o vídeo bem rapidinho. Eu não vou nem editar, vou colocar desse jeito, tá? E eu vou colocar aqui no box de informações alguns canais que eu estudei, se você quiser dar uma conferida. E é tudo em alemão, tá? É tudo em alemão. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se tiver mais pergunta, coloca aqui. Quando eu tiver tempo, eu faço o vídeo e coloco aqui pra galera ver, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.